Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vou falar sobre A Forma da Água. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, né, queridíssimo de todos, desde o Labirinto do Fauno. Os filmes dele são muito bons, têm uma identidade cinematográfica muito própria e é muito bom ver ele chegando aí com as 3 indicações ao Oscar, né, meio que coroando uma carreira muito autoral desse diretor. A trama do filme é bem simples, conta a história da Elisa, que é uma funcionária da limpeza, né? Uma faxineira, ela é muda, ela trabalha numa espécie de centro de pesquisas, laboratório, base militar, científica americana, aquela típica coisa da Guerra Fria, que por sinal é o contexto onde o filme se passa, né? Um filme que se passa ali nos anos 60, então tem toda aquela estética retrô daquela época, que a gente, obviamente, hoje em dia enxerga como retrô, mas aquela estética bem própria dos anos 50, 60 está presente no filme, o que faz ele ficar muito bonito, né? A direção de arte faz um trabalho excepcional nessa parte. Ela tem, obviamente, esse contexto, que é o contexto que perpassa os anos 60, que é a Guerra Fria, né? Então, fala-se muito nos soviéticos, no medo dos soviéticos, e basicamente a Elisa, né, vivida pela Sally Hawkins, que está primorosa nesse filme, ela tem um ritual diário, né? Ela trabalha no turno da noite, então você vê isso sendo apresentado até 2 vezes na narrativa, o ritual dela de se preparar para ir para o trabalho, e surge essa figura que meio que vai quebrar aquela rotina dela, né? E a figura é uma criatura que é levada para o laboratório, uma criatura que é uma espécie de híbrido humano-peixe, né? Um ser misterioso que foi capturado nas selvas da Amazônia e na América do Sul e tal, e levado para esse laboratório para ser estudado. A gente tem nessa temática, quando se fala de Guerra Fria, essa mítica de pesquisas que eram meio que, além, obviamente, das grandes pesquisas científicas, tinham aquelas pesquisas de coisas obscuras, né, de coisas mais ocultas. E aí o filme bebe bastante disso. Até a figura do monstro é muito inspirado na figura do monstro da Lagoa Negra, o monstro da Lagoa Escura. A Bruna vai me corrigir aí. Que na realidade está até no nosso imaginário popular, né? Tem animações, por exemplo, como Alien vs Monstros, que um dos monstros é o Elo Perdido, né? Que é aquela figura meio humano, meio peixe. Esse monstro tem um filme chamado Deu a Louca nos Monstros, que é até da Sessão da Tarde, um filme dos anos 80 ali, que tem também o monstro do lago, né? O monstro que é o elo perdido, né? Aquela figura que transita ali entre um humano e um peixe. Então é uma figura bem conhecida assim, nessa mítica dos monstros, que obviamente é o grande flerte do Guilherme Del Toro quando ele está fazendo os trabalhos dele no cinema. É uma narrativa bem simples, é uma fantasia bem clássica, mas toda a simplicidade que a narrativa tem desaparece ante a qualidade técnica do filme. E olha que eu não sou uma pessoa realmente calibrada para falar de parte técnica, mas quando é algo como é feito nesse filme, salta aos olhos. O trabalho de cenografia, o trabalho das cores, a direção de atores, tudo isso você vê que tem um primor. É um filme que talvez a palavra para ele fosse esmerado, né? É a coroação de tudo que foi a carreira do Guilherme Del Toro. Se você conhece, se você assistiu os filmes do Del Toro, você vai sentir ali as diversas fontes de trabalho dele, as diversas técnicas que ele usa para produzir cinema sendo jogados aqui dentro desse filme. Falando um pouco dos personagens do filme, além da Eliza, né, que é a personagem vivida pela Sally Hawkins, que é a protagonista do filme, a gente tem a amiga dela, a Zelda, que é vivida pela Octavia Spencer. E basicamente ela faz papel de Octavia Spencer. Os papéis que a Octavia Spencer costuma ter no cinema. Ela é uma mulher negra, de personalidade forte, meio transgressora, com coração bom, que tá ali e ajuda, e falante, né? Falante demais. Os personagens da Octavia Spencer no cinema são muito falantes. Eu gosto da Octavia Spencer, não acho ela uma atriz ruim, eu só acho muito problemático a repetição dela no mesmo papel, né? É muito característico, assim. Se você assistiu As Horas, você sabe exatamente como é a personagem dela nesse filme. Então é uma coisa complicada. Talvez só mudar o rosto da atriz trouxesse uma experiência diferente para a personagem. A gente tem aqui como antagonista da história o Michael Shannon, né? Que ele vive ali o Strickland, que basicamente é um chefe de segurança. Porém, mais que isso, ele trouxe a criatura, né? Foi ele que capturou a criatura da água e trouxe para os Estados Unidos. No filme mesmo ele fala que capturou ali ela na América do Sul, né? Então é até um diálogo com essas coisas que tudo que é estranho e esquisito vinha da Amazônia, né? Mas é um personagem interessante, assim, ele meio que
condensa a maldade nele, ele é um cara bem rude, bem cruel, né? As primeiras cenas que você vê, que você tem contato com ele, você vê que ele é aquele típico homem americano que detém todas as virtudes, os valores, é o homem do futuro, ele é inteligente, ele tem família, e ao mesmo tempo ele é alguém super violento e cruel com aquela criatura, né? Que ele fala da Bíblia, tanto que nos diálogos, tem vários diálogos onde a Bíblia é citada por ele, né? E aquela criatura, aquele ser ali não é um ser de Deus. Então é um personagem bem interessante. A gente tem o personagem do Richard Jenkins, que é o Giles, me falhou agora a pronúncia correta do nome dele, mas ele é o vizinho da Eliza. Eles têm uma relação meio de pai e filha, só que um pouco mais que isso, eles são muito amigos. Na verdade, ele parece ser o único amigo que ela tem fora daquele ambiente ali do trabalho, né, de onde ela tá. Ele é um artista plástico, tá trabalhando nos desenhos e tal, e essa coisa do artista plástico aparece bastante no filme, nos trabalhos dele, e o próprio Del Toro é um artista plástico, né, muitos dos conceitos que são usados no filme são conceitos do próprio Del Toro, então é muito legal ver como ele vai se colocando um pouco dentro do filme, através desse personagem. A gente tem também o Michael Stuhlbarg, né, que Stuhlbarg é um sobrenome esquisito. Ele tá em vários filmes, na realidade, desses que foram indicados ao Oscar. Ele tá no The Post, ele tá no Me Chame Pelo Seu Nome, e agora nesse filme também ele faz o cientista, Dr. Hofstadter. Basicamente ele é o responsável pela pesquisa, né? Ele tá ali responsável por lidar com a criatura, entender como ela funciona e etc. O que é que eles podem absorver de conhecimento dela, que pode ser usado na corrida espacial, porque ele até fala sobre isso no momento do filme, que ele tem um aparato de respiração muito curioso, e isso pode ser muito útil para o ser humano que está querendo chegar e ir para o espaço, né, e precisaria ter um corpo mais resistente, uma estrutura mais resistente. Então, ele é o cientista por trás da pesquisa ali. E por último, o Homem Sem Rosto, Doug Jones, que é a criatura, né? A gente já viu vários trabalhos dele, provavelmente nunca sabendo que é ele, porque são criaturas diferentes. Ele é o Fauno do Labirinto do Fauno, ele é o Abe no Hellboy, ele é agora o primeiro oficial Saru do Star Trek Discovery. Ele costuma ser escalado para fazer esses papéis que usam maquiagem, porque ele vai muito bem falando com as mãos, falando com o corpo dele. Ele consegue passar muita expressão, o que se perde no rosto por conta da maquiagem, ele consegue passar através do corpo dele, os movimentos dele. Ele consegue emular movimentos corporais, aspas, alienígena, né, diferentes, de criaturas não humanas. Então e ele tá, mais uma vez, brilhante no papel. A linguagem corporal da criatura, que basicamente se comunica dessa forma, porque não tem voz, não fala, é feita de maneira primorosa por ele. A trama do filme fala da aproximação da Eliza com a criatura, né? A Eliza, como ela não fala também, e ela vê que a criatura também não é dotada de fala, ela acaba sentindo ali uma conexão e acaba se aproximando desse ser, né? Que é diferente, assim como ela é diferente também, e talvez justamente essa coisa da diferença os aproxima. E aí a gente rapidamente vê que ele não é só um monstro, né? Ele consegue se comunicar e provavelmente é dotado de uma inteligência, e isso vai se desenvolvendo no decorrer da história. Porém, o Strickland, né, que é o nosso antagonista, ele odeia a criatura, né? E o que ele quer, na realidade, é que ela seja morta e dissecada, porque ele está nesse laboratório, nesse centro de pesquisa, de maneira temporária, né? Assim que a situação da criatura se resolver, ele vai sair daquele lugar. Então ele quer que aquela criatura seja morta e dissecada, porque ele não acredita que ela seja dotada de nenhuma inteligência e tal, que seja só um monstro selvagem. Dissecando ele, poderia obter todas as informações que seriam necessárias, e ele poderia sair dali e seguir diante na carreira dele. Então a Eliza se vê forçada a ajudar a criatura a fugir. Isso aqui que eu tô falando, na realidade, não é spoiler, né? Isso tá nos trailers do filme, mas basicamente é essa a trama, né? Ela se vê numa posição de que ela se aproximou da criatura e ela sabe dessa possibilidade de que ele, né, pode ser morto, e ela vai tentar ajudar ele a escapar. É meio que o filme gira em torno disso. Como eu falei, é um filme simples que se abrilhanta pela qualidade técnica dele, e essa qualidade técnica ela se manifesta de diversas formas. Uma delas, por exemplo, é o uso das cores, né? O filme é meio que um filtro meio opaco, as cores são todas pálidas, porém, em determinado momento ou por determinados acontecimentos, algumas cores são vivificadas, né? Ficam vibrantes e ficam bonitas. Não é o uso da paleta de cores simplesmente pela estética da paleta de cores, mas você fazer uso disso para contar a história. E talvez seja isso que torna esse filme tão primoroso.
todos os elementos estéticos do filme, que vão desde a criatura até a ambientação, eles têm função direta para a narrativa. Então não são coisas que estão ali para ilustrar ou embelezar, elas estão para servir. Uma outra coisa, e eu acho isso maravilhoso de acontecer, é que a água é muito bem utilizada no filme, né? O nome do filme é A Forma da Água, The Shape of the Water em inglês, e isso é primoroso, assim. A água, ela tá em vários momentos, a umidade, em vários ambientes da narrativa ela aparece, e ela aparece de diversas formas, seja nos banhos de banheira, que aparecem vários banhos de banheira, na chuva, nos corredores do laboratório, que estão sempre com o chão úmido, né? O chão esfregado. Então, você vê esse diálogo com a água no filme muito forte, e é mais uma coisa que enriquece ele. Na realidade, se você for realmente parar para falar sobre os elementos técnicos, você podia passar um vídeo inteiro desse só para falar sobre cada uma dessas coisas. Eu recomendo profundamente, eu acho que ele talvez não ganhe o Oscar de melhor filme, aqui já estou partindo por conta da minha especulação, porque, como eu falei, é uma narrativa muito simples, é uma fábula, né? É uma fantasia, e eu acho que o Oscar acaba sempre pedindo aqueles filmes que têm mais impacto, por mais que tecnicamente o filme seja grandioso, em termos do que a história está contando, ele não é tão assim. Então talvez filmes que tenham mais apelo, como o próprio Aitonia, o The Post, o Lady Bird, que são mais voltados assim para uma coisa do Oscar, né? Eu ficaria muito triste de ver o Guilherme Del Toro não ganhar o Oscar de melhor diretor, porque em todos os aspectos desse filme eles saltam aos olhos, assim, você vê realmente um trabalho primoroso do diretor. Ele ganhou o Globo de Ouro já, as 13 indicações que o filme recebe ao Oscar é um indicativo de que realmente é um filme que é impecável nessa parte técnica, então eu queria muito ver ele ganhar pelo menos esse Oscar de melhor diretor. Essa foi minha opinião sobre A Forma da Água. Eu adorei o filme, é um filme que você sai de coração quente do cinema. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!